Mais comprovado de que os ministros do Supremo estão cometendo crime contra a humanidade, segundo o Estatuto de Roma, é possível. A comprovação é plena. Eu queria rapidamente registrar aqui a opinião, o post do deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco. Um dos poucos que tem coragem de fazer um post referente a esse caso. O que ele escreveu aqui? É assustador. A maldade de Alexandre de Moraes não tem limite. E aí ele cita o caso do ambulante Augusto. O dia 9 de janeiro, portanto o dia seguinte, o dia 9 de janeiro, não pode ser esquecido e deve ser lembrado para sempre como o Dia Nacional do Preso Político. E conclui o deputado: todo o mal causado por Moraes e seus aliados precisa ser reparado com urgência e o primeiro passo é o impeachment do ministro. Está aqui uma rara declaração do deputado que tem coragem de afrontar o ministro Alexandre de Moraes. Sabe, Luiz, eu sempre pensei o seguinte: nossa, é muito fácil para autoridades, deputados, alguns senadores também ficarem só tuitando ou fazendo postagem, só que hoje isso se tornou tão relevante, porque uma postagem dessa simplesmente pode acabar com todas as redes sociais, ele pode ser impedido de falar. Não, ele vai ser perseguido, né? Vai ser monitorado, né? Então nós como chegamos já a esse está, absurdo. o Globo já Ele afirmou. é um malucado, Exato. é isso? Ele é um malucado. Exato, exatamente. E o Suano levantou aqui sobre a questão religiosa e eu concordo, eu diria que a perseguição ela não é só política, mas religiosa também. Este senhor, ele ia até o acampamento para participar das cerimônias religiosas. E de acordo com o que foi apresentado, ele foi surpreendido com o que aconteceu. Ou seja, ele ia até lá sim, mas para participar da cerimônia religiosa. Ele é um senhor que parece que vem de rodo, sabe? Baixíssimas instrução, mas ele tem a sua fé. Ora, nós vamos também chegar a um nível de prender uma pessoa que estava simplesmente exercendo o seu ato de fé. É nesse nível que nós chegamos. Então, infelizmente... Quem e fazia além isso disso, era SS, em exato, sinagogas, etc. A gente precisa lembrar a história, exato, que é o que acontecia. Exato. E além disso, Suano, ele também foi condenado a pagar uma multa altíssima, não é? Junto com os outros condenados, que beira ali, parece que os 5 milhões. Imagina só, esse senhor vai passar a vida inteira e não vai conseguir pagar. Gente, é simplesmente um absurdo, além de toda a questão de tramitação, enfim, o seu direito de defesa, enfim, provas que não existem contra eles, tantas camadas de absurdo que é triste a gente ter que comentar, mas nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos de post, nós precisamos de coisas que antes eram tidas como irrisórias para nós, mas hoje que são de altíssima relevância. As Forças Armadas deveriam, quando você falou o fato de pegar ou de prender ou de processar algumas autoridades militares, são autoridades militares que estavam exercendo cargos políticos e deveriam agir adequadamente, seja pelo cargo que ocupavam, seja pela honra militar. A honra militar ela se baseia no princípio dever cumprido, razão pela qual o cumprimento de deveres tem que estar associado à moral da sua sociedade e não ao mando de uma determinada autoridade específica. Por que eu digo isso? Por uma razão muito simples. G. Dias teria que ser preso e teria que ser julgado dentro dos procedimentos militares também, porque tem que ficar muito bem configurado se o que ele fez reflete ou afeta toda a dignidade das Forças Armadas. Não, mas o fato é esse, ele deveria, ele deveria estar não estando, e não vai ser, porque nem sequer inquéritos de comando. Mais comprovado de que os ministros do Supremo estão cometendo crime contra a humanidade, segundo o Estatuto de Roma, é possível. A comprovação é plena. Sim. Que estes senhores, e ainda tem um senhor sádico chamado Flávio Dino, esse ministro, certa feita, já ministro do STF, ele disse o seguinte: as pessoas foram condenadas àquelas penas altas, mas elas não recorreram delas. Eu vou lhe dizer uma coisa, ministro Flávio Dino. Essas pessoas que não recorreram porque, em primeiro lugar, o recurso custa. Em segundo lugar, essas pessoas são atendidas por
uma defensoria pública que nunca advogou em STF. São advogados gratuitos. São advogados que foram humilhados pelo Alexandre de Moraes nas primeiras audiências, nas primeiras sustentações orais, que inconstitucionalmente, antidemocraticamente, foram aniquiladas pelo próprio Alexandre de Moraes. Muitos recursos que poderiam ser manejados e um escritório que cobra caro para defender bandidos de alto calibre e sabem muito bem manejar, não sabiam manejar esses recursos. Tanto que, uma vez eu me encontrei com um grupo de defensores em Brasília, quando lá estive para falar no Congresso, e lá disse a frase, ou o Brasil prende o Moraes, ou o Moraes prende o Brasil. Essas pessoas, me veio uma demanda tão grande de explicar como se faz certos tipos de recurso. Portanto, essas pessoas foram deixadas a Deus. Isso sem contar a aniquilação do devido processo legal. Então, é sadismo para todo lado que se olha. É sadismo para todo lado que se olha, meus amigos. E não importa a razão, é um motivo nobre, é em defesa da democracia. Primeiro, porque defesa da democracia não é. Não pode ser, nunca será. A não ser que você considere o regime fascista democrático. O Holocausto, nesse ponto, foi democrático, porque foi aprovado por referendo nas votações das leis de Nuremberg. Então, eles se fazem de imbecis, porque acham que a população toda é imbecil. E aqueles que não são imbecis, como este sujeito aqui, eles entopem de inquérito e processo para ver se eu canso e paro. Mas por enquanto ainda não paro, porque tudo que eu falo tem muita doutrina, tem muito estudo, tem muito papel, tem muita prova. Não é de orelhada. Ao contrário do que falam a maioria dos ministros, de conforme julgam a maioria desses ministros. É triste, mas mais triste ainda é saber que, durante um evento em Fortaleza, no Ceará, o presidente Lula disse que os pobres só são lembrados no Brasil em época de eleições e que depois ficam invisíveis. Está aí a fala do alcoólatra. Parece que pobre nesse país foi feito para ser tratado como se fossem invisíveis. O pobre só é lembrado em época de eleição. Em época de eleição, o pobre é a pessoa mais querida do mundo. Todo mundo beija, todo mundo abraça, todo mundo afaga. Quando termina a eleição, vira as costas. Olha, pausa na imagem. Olha a pele, tudo bem tratado, ó. Todo mundo caucasiano, dermatologia em dia, limpeza de pele. Olha que maravilha, falando dos pobres. Continua. Corta outra vez para o pobre e vai cuidar de almoçar e jantar com os ricos, com os banqueiros e com os grandes empresários. Ele estava falando dele. Lula ainda criticou o que chamou de granfinos, que, segundo ele, governam o país há 500 anos. E que ele voltou à presidência para cuidar dos pobres. Bom, nem vou passar essa... Porque isso é merda, é mentira, todo mundo sabe. Ele só viaja de avião particular, de jatinho dos granfinos, só come com granfino, só fuma charuto granfino, só bebe uísque granfino, tem uma mulher metida granfina, fica em hotel de granfino. Outra pergunta de R$1 milhão, Arthur. Por que o Lula não entra no inquérito das fake news, já que é o maior mentiroso? O Pinóquio deixou de ser ficção. Pavinato, o Lula de fato está mentindo e de alguma forma ele fala do próprio governo, né? Porque ele já governou o Brasil 2 vezes, é a 3ª vez. Portanto, se o pobre só é lembrado em época de eleição, é por culpa dele. Porque se ele foi presidente durante 8 anos e não resolveu a questão da pobreza no Brasil, o que ele fez durante 8 anos? E vai lembrar, a empresa Âmbar, dos irmãos Joesley e Wesley Safadão,
é que vai pagar 1,5 bilhão da dívida da empresa Âmbar? O pobre! Porque o Lula deu este presente para o Granfino. O Lula, por debaixo do discurso, é aquele personagem antigo do saudoso Chico Anísio. Né? O Justo Veríssimo. Aquele que falava, eu quero que pobre se exploda e vá pegar fogo no caldeirão de Beelzebul e vá aprender o beabá de Satanás. Eu tenho horror a pobre. É que o Caco Antibes pegou o bordão e depois o personagem do Miguel Falabella e repetiu o Justo Veríssimo do Chico Anísio. E o Chico Anísio fazia essa crítica numa época de coronelismo. O Lula, ele é a realização da tese de Paulo Francis. Paulo Francis, não, me desculpa. Perdão, Paulo Francis. Do Paulo Freire, que dizia que o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, o sonho do menino, do engenho, era ser o coronel. E hoje ele é o coronel. É isso mesmo. Ele é pior do que ser o coronel. Eu diria que ele incorporou todas as mazelas do coronel e incorporou todas as mazelas da vingança, aquele sentimento de vingança e não um sentimento de progressão. Sabe o que eu assemelha? A Lampião. Que Lampião também era um menino pobre, de uma família de bandido. Era bandido desde moleque. Mas o que me lembra Lampião? Porque Lampião foi vendido, e quem fez esse marketing do Lampião começou com Júlio não sei o quê, que montou a Liga Camponesa, a primeira Liga da Camponesa. Julião. Julião, deputado Julião. E o Prestes, Luiz Carlos Prestes, que foi presidente, primeiro secretário do Partido Comunista Brasileiro por 70 anos, que criou esse marketing sobre Lampião. Lampião era um pobre que roubava dos ricos. Não, Lampião trabalhava para os ricos, só jantava com os ricos, só ia para casa de fazendeiro. Tinha uma mulher que só usava do bom e do melhor, enquanto o pobre, ele se lascava. Lampião usava perfume Fleurs de l'Amour da Maison Francesa Roger Gallet, só tomava whisky White Horse, isso nos anos de 20, nos anos 30. O chapéu dele tinha tanto ouro que parecia um museu de numismática, só vestia tafetá francesa e seda inglesa. Todas as suas armas tinham partes de ouro e o mesmo valia para Maria Bonita, que assim que se juntou com o Lampião, começou também a usar só do bom e do melhor. Qualquer semelhança com a atualidade talvez não seja mera coincidência. Porque a grande verdade é que o marketing nos vende como salvadores do pobre, quando, na verdade, eles só querem ser granfinos e que o pobre, como dizia Chico Anísio, se exploda. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.